pelo centro de Cracóvia. Para ser mais exato, vou andar ao lado do Plant, que é o parque que cerca o centro histórico de Cracóvia. Como prometi no último vídeo, hoje eu vou falar sobre o porquê o comunismo é proibido aqui na Polônia e o que foi que deixou o país tão traumatizado. Então já se inscreva no canal para acompanhar os próximos papos aleatórios em ruas aleatórias e vamos lá. Em 1939, a Alemanha nazista, sob o comando de Hitler, firmou um pacto de não agressão com a União Soviética Comunista, liderada por Stalin. Esse pacto ficou conhecido como o Pacto Molotov-Ribbentrop. Foi assinado em agosto de 1939 e teve um impacto significativo na invasão da Polônia. O pacto consistia em um acordo de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Além disso, o pacto continha um protocolo secreto que se tratava de uma divisão estabelecida da Polônia, que a Alemanha teria controle sobre a maior parte da Polônia, enquanto a União Soviética ocuparia o território restante. Isso tudo sem falarem com a Polônia. O tratado foi basicamente, vamos invadir e já era. Em setembro de 1939, poucos dias após a assinatura do pacto, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, cumprindo um acordo secreto, também invadiu a Polônia a partir do leste. Essas duas invasões simultâneas da Polônia marcaram o início brutal da ocupação do país. E com duas potências invadindo o país ao mesmo tempo, a Polônia não teve muita chance, embora eles resistiram bravamente. A invasão conjunta da Polônia pelas forças alemãs e soviéticas resultou na ocupação e divisão do país. O território polonês foi dividido ao longo de uma linha estabelecida no protocolo secreto. Milhares de poloneses foram presos, deportados e executados pelas forças alemãs e soviéticas durante a ocupação. Então veja que a União Soviética invadiu a Polônia impondo o comunismo, assim como a Alemanha fez com o nazismo. A Segunda Guerra Mundial foi uma série de nações declarando guerra contra a Alemanha depois de invadir a Polônia, mas ninguém declarou guerra contra a União Soviética depois de invadir a Polônia também. Isso porque países como França e Reino Unido não acharam estratégico declarar guerra contra a União Soviética. Nessa ocupação da Polônia, nenhum país mandou ajuda. Na verdade, a França mandou uma tropa para ajudar a Polônia, que fez muita diferença. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista surpreendeu o mundo ao lançar uma invasão em larga escala contra a União Soviética. Essa invasão, conhecida como Operação Barbarossa, marcou o fim do pacto de agressão e o início de um conflito entre as duas nações. Um dos episódios mais trágicos por parte dos crimes cometidos pela União Soviética ocorreu em 1940, quando cerca de 22 mil prisioneiros poloneses, a maioria oficiais militares, policiais e professores, foram capturados e levados para prisões. Lá eles foram interrogados e submetidos a julgamentos simulados antes de serem executados. Os prisioneiros foram baleados individualmente na parte de trás da cabeça, enterrados em valas comuns em florestas próximas à cidade de Khantin. Os corpos foram deliberadamente ocupados e o massacre foi encoberto pelas autoridades soviéticas. Esse massacre permaneceu em segredo até que na ofensiva nazista foi descoberta as valas comuns em 1943. Os nazistas exploraram o massacre de Khantin para a propaganda antissemita e antissoviética, divulgando a informação ao mundo. E muitas coisas continuam sendo um mistério. O regime comunista desaparecia com as pessoas sem deixar rastro, o que faz ficar difícil contabilizar o número de vítimas. Quando as tropas soviéticas retiraram as tropas nazistas da Polônia, deu início a outro pesadelo no país, que foi o comunismo. Veja bem, as tropas soviéticas não libertaram os poloneses. O país passou de uma ditadura para outra. A Rússia até hoje fala que os poloneses são ingratos pela ajuda que tiveram das tropas soviéticas, por retirarem os nazistas da Polônia. Mas lembre-se que a União Soviética fez um pacto com a Alemanha nazista, além que eles também invadiram a Polônia. A maior parte do século XX, a Polônia esteve sob o regime comunista imposto pela União Soviética. Esse sistema político teve um impacto significativo em todos os aspectos de vida em Cracóvia e na Polônia como um todo. Durante o período comunista, a cidade passou por mudanças drásticas. A liberdade de expressão foi restringida, a economia foi controlada e uma estrutura governamental centralizada foi imposta. A Polônia sofreu perdas significantes durante o período comunista. Milhares de pessoas foram perseguidas, presas e mortas por expressarem opiniões contrárias ao do governo. A liberdade de expressão e imprensa foram severamente restringidas e qualquer oposição ao regime era reprimida. Eventualmente, o comunismo na Polônia entrou em colapso em 1989, com a queda do regime comunista e a transição para um sistema democrático. O país passou por uma série de reformas políticas e econômicas para se afastar do modelo comunista e abraçar a economia de mercado e os valores democráticos. A Polônia sofreu por 6 anos com o nazismo,
de 1939 a 1945. Depois disso, sofreu 44 anos com o comunismo, de 1945 a 1989. Conversando com as pessoas aqui, me contaram uma curiosidade dos requisitos do comunismo. Andando pela cidade em bairros mais residenciais, onde não há tanto turismo, você não vê as pessoas sorrindo ou te olhando nos olhos no meio da rua. Me disseram que é porque na época do comunismo, se você fizesse isso, você podia ser capturado e dado como desaparecido. Então, desde criança, se era ensinado a não sorrir e não olhar para as pessoas diretamente. É claro, com as novas gerações, os costumes estão mudando, mas ainda consegue notar esses pontos. É interessante. Hoje, a Polônia é uma democracia e o nazismo, assim como o comunismo, são proibidos no país. Essa proibição se deve em parte ao desejo de preservar a memória das vítimas do regime comunista, além de garantir que eventos tão trágicos não se repitam, mas também um lembrete constante de que a liberdade individual e os valores democráticos são fundamentais para o país. A Lei de Descomunização, aprovada em 1997, proíbe a disseminação pública de símbolos e ideologias comunistas. Isso significa que é ilegal exibir publicamente a foice e o martelo, a estrela vermelha, bem como outros símbolos comunistas, e também é ilegal promover a ideologia comunista. A proibição do comunismo na Polônia é vista por alguns como uma forma de evitar a glorificação de um regime que foi associado a violações dos direitos humanos, repressão política e a limitação das liberdades individuais. Também é uma forma de reafirmar a identidade polonesa pós-comunismo, baseada em princípios democráticos e de mercado. Mas é importante observar que a proibição não implica que as pessoas não possam estudar, discutir ou se informar sobre o comunismo. A proibição se refere principalmente à promoção pública da ideologia comunista e à exibição de símbolos comunistas. O debate acadêmico e a análise crítica do comunismo ainda são permitidos na Polônia. O governo se pronunciou referente a essa lei, dizendo que o comunismo pode ser cultuado em outros países e em outros continentes, provavelmente em terras que não experimentaram um genocídio stalinista, mas na Polônia não. Entenda, o comunismo deixou uma herança traumática no país, assim como o nazismo. As pessoas dizem que o nazismo tinha um discurso de ódio e tinha ações de apagar a humanidade do indivíduo. O comunismo, por outro lado, tinha um discurso bonito de igualdade social e eliminação da desigualdade econômica, porém, somente no discurso era bonito. Na prática, tinha ações de apagar a humanidade do indivíduo também. A diferença é que o nazismo, em sua grande maioria, mirou os judeus e o comunismo teve como alvo todo mundo que não estivesse conforme o que o governo esperava. A ideia do comunismo é propor uma criação de uma sociedade na qual todos os recursos e meios de produção são coletivamente possuídos e geridos pelo Estado. A ideia central é a abolição das classes sociais, em que não há mais divisão entre ricos e pobres, proprietários e trabalhadores. Em vez disso, a ideia é estabelecer uma sociedade sem classes, na qual os meios de produção são utilizados para benefício de todos e as necessidades básicas são supridas de forma igualitária. As pessoas que defendem tal ideologia, provavelmente, pelo menos espero que não cultuam o que foi praticado pela União Soviética. Como eu já disse, o discurso aplicado era muito bonito e levava a pensar que seria o ideal para alcançar a igualdade entre todos. Então, na Polônia, você carregar o símbolo da foice e do martelo, você pode estar fazendo as pessoas lembrarem de um tempo onde as pessoas passavam fome, eram violentadas e mortas. É mais ou menos a mesma reação que você tem ao ver algum retardado usando suástica, dando referência ao nazismo. Aqui eles têm o mesmo sentimento ao ver a foice e o martelo, porque esse símbolo foi usado para massacrar a população. A gente pode comparar o comunismo aplicado na Polônia com a ditadura militar no Brasil. São dois extremos em questões de ideologias que no final o resultado é bem parecido. E quando se remete a esse tempo, você lembra para várias pessoas como elas sofreram. Vale ressaltar que, na prática, as tentativas de implementação do comunismo ao longo da história têm gerado diferentes resultados e interpretações. Muitas vezes levaram a regimes autoritários e violações dos direitos humanos. Porém, igual foi feito na União Soviética, e em muitos casos, a corrupção feriram a base e ideologia comunista, e por isso o resultado não foi muito legal. Sim, você pode dizer que o comunismo imposto pela União Soviética não é o comunismo real e idealizado por muitos, porém, foi o comunismo que a Polônia conheceu. Então, em resumo, você não pode julgar a Polônia por ter proibido tal regime. Cada um aprende algo com a experiência que tem, e a experiência que eles tiveram foram com esses regimes bem destrutivos.
Aqui, regimes extremistas são proibidos porque eles aprenderam da pior forma possível. Lembrando que não é somente na Polônia que é proibida a exibição de símbolos comunistas, assim como sua propagação. Muitos países aqui da Europa que sofreram com o regime imposto pela União Soviética criminalizaram o comunismo também. Países como Hungria, Letônia, Ucrânia, Moldávia e outros por aí que eu não sei de cabeça. Sempre respeite e tente entender a cultura do país em que está visitando. E é isso, galera. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Como sempre, se quiser ver o vídeo sem narração, somente com os sons ambientes da cidade, vou deixar o link na descrição. Obrigado por assistir, deixe o seu like. E é isso, valeu e tchau!